12ª ordinária de 20/7 de 2021, invocando a proteção de Deus e verificando o código de instalação nos termos do artigo 101 do Regimento Interno, declaro aberta a presente sessão. Ata. A ata da 11ª sessão de 2021 foi disponibilizada no site da Câmara Municipal de Torrinha, conforme parágrafo 2º do artigo 122 do Regimento Interno. A ata está em discussão. Algum vereador contra? A ata foi aprovada. Peço à diretora da Casa que faça a leitura dos ofícios recebidos. Ofício número 95/2021, referente a requerimento de número 40. Com os nossos cumprimentos, em resposta ao requerimento em epígrafe, solicitando informações sobre o veículo Saveiro, vem através deste encaminhar as informações prestadas por esse departamento conforme segue em anexo. Beatriz Souza Sávio, diretora do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente. Respondendo ao questionamento no dia 2 de junho de 2021, no período das 8 às 9 horas, o veículo Saveiro FDA 7942 estava sendo conduzido por Anderson Tiago Vascello, técnico agrícola e funcionário do departamento em questão. No referente dia foi realizada visitas técnicas à ET, poço que abastece a cidade, localizado nos Três Saltos, e ETA, com a finalidade de analisar o serviço prestado pela concessionária Sabesp e formalizar laudos para alimentação do sistema SIGAM referente ao programa Município Verde Azul. Tem autorização para dirigir este veículo Beatriz Souza Sávio, diretora do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, Eliana Aparecida Tedeschi, assessora do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, Anderson Tiago Vascello, técnico agrícola. Nenhuma pessoa que não faz parte do quadro de funcionários obteve autorização para dirigir qualquer veículo de propriedade do município. Nenhum agente do Poder Legislativo Municipal tem autorização para dirigir veículos de propriedade do Poder Executivo. Beatriz Souza Sávio, diretora do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente. Você é monstro. Processo número 2795/2021. Fico devendo quantas Heineken pra você? Requerimento número 41. Com relação às questões formuladas sobre os equipamentos, trincha e roçadeira, informamos o seguinte. Sobre a trincha encontra-se sem utilização desde 2020, segundo informações da equipe da garagem. A mesma está com rolamentos e martelos danificados, necessitando de alguns ajustes para seu perfeito funcionamento. A equipe responsável por seu uso programou a reforma para o segundo semestre de 2021, o que será providenciado oportunamente dentro do planejamento financeiro e orçamentário. Portanto, não foram realizadas despesas em 2021 até a presente data, porém estão programadas as contratações de empresa para sua perfeita manutenção após levantamento de custos e viabilidade. Salientamos ainda que a cidade e estradas municipais encontrava-se abandonada, com mato alto por todos os cantos. Mesmo assim, com muito esforço administrativo, conseguiu-se atingir um excelente nível de manutenção de limpeza, conservação das praças, ruas e avenidas, além de um bom trabalho já iniciado junto às estradas municipais. Sobre a roçadeira. A roçadeira existente no início do mandato foi utilizada até o momento em que veio a quebrar, dado o desgaste e a falta de manutenção na mesma durante longo período. Essa roçadeira encontra-se com o diferencial, cardan e embreagem necessitando de reparos e trocas, impossibilitando seu uso desde dias antes da aquisição de uma roçadeira nova, no momento em que a manutenção da limpeza de praças, ruas e avenidas não poderia ser paralisada. A sua manutenção, tal qual a trincha, está programada para o segundo semestre deste ano, visando dispor de todos os equipamentos para o enfrentamento do período de chuvas, quando a vegetação cresce com maior intensidade. Portanto, o fato de não terem sido realizados investimentos para conserto dos citados equipamentos, é certo que tal fato foi contornado através de ações administrativas capazes de mitigar o completo abandono de estradas, praças e avenidas encontradas pela atual gestão. Esperando ter esclarecido as indagações realizadas pelo nobre vereador, colocamos-nos ao inteiro dispor para sanar eventuais dúvidas que ainda persistam. René José Blumer, prefeito. Processo número 2795, requerimento 42. Com nossos cordiais cumprimentos, além dos esclarecimentos promovidos pelo setor
administrativo, importante frisar que a atual gestão está empenhada em conter os gastos com aluguéis, tanto que está em andamento a desocupação de mais 2 unidades administrativas, ou seja, a Procuradoria, que em breve estará sendo transferida novamente para o Paço Municipal, e a Casalar, com a efetiva formalização do fomento junto à LECA, a Procab. Estão sendo diligenciadas outras ações para novas adequações de departamentos, estando na programação de governo uma contínua preocupação com a formatação administrativa em próprios públicos, gerando economia e melhor interação funcional. Já iniciamos processos de cessão ou doação de alguns imóveis dos governos estadual e federal ao nosso município, para num futuro próximo se tornar possível a instalação de todas as unidades administrativas em prédios públicos municipais. Esperando ter esclarecido as indagações realizadas pelo nobre vereador, colocando-nos ao inteiro dispor para sanar eventuais dúvidas que ainda persistam. René José Blumer, prefeito. Resposta de requerimento 43. Com relação às ações relativas à fiscalização do plano de enfrentamento do Covid-19, informamos o seguinte. Os servidores responsáveis pela fiscalização do Covid-19 são aqueles nomeados pela Portaria número 130 de 2021 e pelos integrantes da Vigilância Sanitária. Não há, no quadro de pessoal do município, uma equipe específica para exercer uma fiscalização, ou seja, não há cargos no quadro definidos com tais atribuições. Os critérios adotados foram baseados na disponibilidade funcional e no altruísmo de servidores que se submetem a realizar tão importante e perigoso trabalho. Os servidores que se empenharam e se empenham nesse trabalho de fiscalização participam de reuniões e que são informados das condições de cada decreto, a forma de abordagem, os limites dessas abordagens, sempre voltando às ações fiscalizatórias, sempre que esclarecimentos, alertas, solicitações de providências, conscientização dos fiscalizados antes da imposição de penalidades. Segue cópia da portaria solicitada. Foram dezenas de denúncias de festas e aglomerações. Algumas também de descumprimento de isolamento. No caso de festas e aglomerações, a grande maioria se tratava de denúncias infundadas, já que nas constatações in loco eram famílias com seus próprios entes com som ligado. Muitas denúncias, inclusive, eram totalmente sem fundamento, não sendo encontrada qualquer atividade nos endereços declinados na denúncia. Também aglomerações em praças e calçadas muitas das vezes não se concretizavam quando a fiscalização chegava ao local. Já os casos constatados foram diligenciados como infrações e tramitam administrativamente até a imposição das multas. Estão sendo processadas 17 autos de infração já consolidados e aproximadamente outros 15 em processamento, dentre pessoas físicas e jurídicas. Todos os procedimentos de notificação dos autos de infração seguem o rito legal adequado, com o oferecimento de prazos para impugnação, após o que poderão ser informadas as multas efetivamente formalizadas. O principal método de fiscalização foi de conscientização das pessoas abordadas, especialmente os empresários e seus clientes, sempre no sentido de preservar a atividade comercial e, ao mesmo tempo, defender o distanciamento e demais cuidados antipandêmicos. Somente após abordagens de alertas é que outras medidas foram tomadas. Já os flagrantes de aglomeração em chácaras que foram detectados acabaram sendo objeto de auto de infração, tendo em vista a impossibilidade de ingresso da fiscalização nos recintos e, mais ainda, por estarem todos cientes da proibição de aglomeração em chácaras. Houve a contratação de terceiros para fiscalização efetiva através de drone, para sobrevoo, especialmente em chácaras e praças. Contudo, após a primeira semana de fiscalização experimental por drone, constatou-se muita dificuldade na apuração do número de pessoas envolvidas em reuniões nas chácaras de aluguel, pois as pessoas ficam em áreas cobertas nessa época do ano, o que motivou a descontinuidade do procedimento via drone. Apenas em um caso foi possível identificar uma aglomeração, dado o número de veículos estacionados em frente a uma residência, cujos proprietários foram identificados pelas respectivas placas dos veículos e estão sendo notificados. Segue cópia do processo de contratação da empresa responsável pelo fornecimento do drone e serviços de imagem. Essa questão encontra-se respondida no item anterior, ou seja,
houve a contratação de drones, seguindo em anexo o processo de contratação. Esperando ter esclarecido as indagações realizadas pelo nobre vereador, colocamos-nos ao inteiro dispor para sanar eventuais dúvidas que ainda persistam. Renê José Blumer, prefeito. Fabiano. Resposta de requerimento número 44, 2021. Com nossos cordiais cumprimentos, temos a esclarecer que a contratação de empresa para a reforma do veículo Mercedes-Benz, placas BWF 8093, foi cancelada, tendo em vista que os reparos necessários eram maiores que os inicialmente previstos para a operacionalização do veículo com tanque de água, caminhão-pipa, e cujas adaptações serão promovidas em breve, assim que a programação orçamentária e financeira permita. Ademais, como explicado pelo setor de licitações, houve a constatação de falta de descritivo correto nos orçamentos obtidos no processo de contratação, o que inviabilizou a continuidade dos serviços inicialmente autorizados, ficando certo que nenhum custo houve para a administração com tal cancelamento. Renê José Blumer, prefeito. Processo número 2797/2021, referente à resposta das indicações. Indicação número 74. A indicação para aquisição de 2 motos para utilização na fiscalização do Covid-19 foi encaminhada ao setor jurídico e da vigilância sanitária para análise de sua viabilidade. Há dificuldades nesse tipo de fiscalização, tendo em vista que as ações devem ser realizadas por no mínimo 2 pessoas para a segurança jurídica e funcional do procedimento. Assim que terminem os estudos e a avaliação, em caso positivo, poderão ser tomadas as medidas de aquisição, especialmente se não houver uma sensível melhora nos números de contaminações. Indicação número 75. A indicação para contratação de profissional de psicologia foi muito bem recebida pelo Departamento de Saúde e de Assistência Social, por ser verdadeiramente crescente o número de problemas psicológicos no pós-Covid. Estão sendo avaliados os meios de contratação, tendo em vista a impossibilidade de contratação por força da lei federal, já que não há disponibilidade desse profissional que pudesse assumir tão importante função. Parabenizamos o nobre vereador pela sensibilidade social da qual se reveste a indicação, o que colabora imensamente com a administração. Dessa interação entre o Legislativo e o Executivo, voltamos ao interesse público, surgirão incontáveis benefícios à população de Torrinha, honrando e edificando os propósitos republicanos de cada um dos envolvidos. Renê José Blumer, prefeito. Projeto para deliberação. Peço ao diretor da casa que faça a leitura dos projetos. Projeto de Lei número 4 de 2021. Autoriza a instituir o programa Remédio em Casa e dá outras providências. Projeto de emenda ao projeto de lei número 27 de 2021. Dispõe sobre a isenção das feiras de arte, artesanato e antiguidade no município de Torrinha e dá outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que o senhor consultasse o plenário para colocar na ordem do dia o projeto do Executivo 22, como já foi explanado aqui anteriormente da sessão, o senhor ouvisse o plenário. Se possível, esse projeto ser votado em um único turno, uma vez que o plenário é soberano nesse aspecto, sei das tratativas do nosso regimento interno, mas solicito a Vossa Excelência que consulte o plenário. Pois não, a pedido do vereador, um projeto que está na casa, que já passou por leitura, foi para as comissões fez pedido de convocação do contador do município, que esteve aqui na Câmara fazendo explicações. O projeto naturalmente teria que ainda ficar nas comissões para os pareceres, mas o regimento dá a abertura que os vereadores assinando o termo para que possa votar no mesmo dia. Se tem algum vereador contra tal atitude?
Então, o projeto do Executivo número 22 está na ordem do dia. Peço à diretora da Casa que faça a leitura das moções e requerimentos. Não. Requerimento número 47. Peço à diretora, então, que faça a leitura dos projetos que adentraram a casa. Por favor. Não, a título de gravação aqui, as pessoas estão em dúvida. Faça favor, por favor. Projeto de lei número 4, 2021, autoriza a instituir o programa Remédio em Casa e dá outras providências. Do vereador José Soares. Isso. Projeto de emenda ao projeto de lei número 27 de 2021. Dispõe sobre a isenção das feiras de arte, artesanato e antiguidade no município de Torrinho e dá outras providências. Senhor presidente, pela ordem, novamente, desculpa pela minha insistência, como se trata de um projeto já também em tramitação e a Comissão de Legalidade, através do presidente Dr. Fabiano, foi feita uma emenda nesse projeto, a qual a comissão acatou. Se há possibilidade, consultando também o plenário, que esse projeto for incluso na ordem do dia. Não, peraí. Eu estou vendo se não está. Não está. Ele foi feita uma emenda. Aí é o plenário que decide. Senhor presidente, esse projeto da criação da Feira da Arte, Artesanato e Antiguidades adentrou a casa, foi lido na última sessão e, passando pela comissão, nós notamos que essa feira não previa a questão da isenção dos tributos municipais, da mesma forma que é previsto na lei da Feira Rural, na lei da Feira Livre da SIAT. Então, buscando aí fomentar a possibilidade da criação dessa feira, propomos a todos os vereadores criar essa emenda, a fim de isentar o artesão ali, o feirante. E eu acho que nada mais justo a gente já votar essa emenda hoje para dar andamento e viabilizar a realização das feiras. Só queria fazer uma pergunta, desculpa a minha ignorância, porque eu não tive tempo hoje. O que diz realmente a emenda? Ela prevê a isenção, né, Nayara, tive um problema lá, porque no texto dela, você fala da isenção, mas ela não caracteriza a isenção. Qual? Porque, de repente, depois que constituir a feira, a pessoa pode usar a lei para pedir outras isenções. Tem isenção. De repente, a pessoa pode interpretar, Fabiano, de outros impostos, de outras. Por isso eu acho que deveria segurar para a gente votar. Você não usou a mesma redação da Outra redação. Da feirinha? Cumprimentar a mídia aqui presente, Jornal Regional. Senhor presidente, foi usado o mesmo texto da Feira do Produtor Rural e eu não vejo motivo também, a gente pode alterar para ficar mais, vamos dizer assim, não dá brecha para ninguém, né? Porque depois, de repente, a hora que estiver fazendo a feira, de repente a pessoa fala, não, eu também quero isenção de pagar tal outra taxa, porque o projeto diz. Sim. É que a lei específica fala da criação da feira, mas é interessante a gente estudar a situação. Frisar o que é o desconto, então, entendeu? Eu li rapidamente e pensei que tinha que observar a redação e adequar ela. Tá falando justamente, é uma emenda a um projeto de lei que cria a feira, entendeu? Então seria muito, acho que, má índole da pessoa falar, eu quero isenção. Não, eu concordo. Então vamos deixar só a leitura da emenda e a gente modifica essa emenda para a próxima sessão. Ok? Perfeito, senhor presidente. Peço à diretora da Casa que faça a leitura das moções e requerimentos. Requerimento número
47/2021. Tendo em vista a resposta do requerimento número 38 do vereador Marcos Danilo Selim, referente à troca das lâmpadas do município, que este vereador, que abaixo assina, fez um questionamento em anexo, a resposta do Executivo não foi conclusiva, faltando informações, bem como desvirtuou o questionamento em si. Então, requer novamente o que se segue. 1. Qual a destinação dos reatores e das lâmpadas que foram retiradas em substituição às lâmpadas de LED? Evaldo Spigolon, vereador. O requerimento está em discussão. Bom, eu só quero completar que esse requerimento eu fiz, essa pergunta eu fiz no requerimento do Marcos Selim. Eu pedi a gentileza, ele foi feito um anexo. A resposta não veio o que foi perguntado. Então, novamente, eu estou fazendo a mesma pergunta, que é esse requerimento aí. É a mesma pergunta. Porque eu quero saber aonde foi, para onde foi os reatores e as lâmpadas. Aonde está? É bens do município. Então, nós estamos aqui para isso. Somente isso. O requerimento está em votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 48/2021. Fabiano Redondo Costa, vereador, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer o que segue. 1. Qual o valor total empenhado de precatórios em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021? O requerimento está em discussão. Senhor presidente, infelizmente eu tive que refazer esse requerimento sobre os precatórios, não veio a resposta na outra, então estou só justificando aqui para a população que, tendo em vista a falta de informação na resposta que o prefeito nos deu, fui obrigado a fazer outro novamente. O requerimento está em votação. Algum vereador contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Requerimento número 49/2021. Marcos Danilo Selim, vereador desta Casa de Leis, vem respeitosamente perante o excelentíssimo senhor prefeito, tendo em vista a resposta do requerimento efetuado a respeito da troca das lâmpadas, bem como o mapa apresentando as ruas em que foram trocadas, requer. 1. Quantos pontos de luz foram trocados em cada rua demonstrada no mapa e projeto enviados? Marcos Danilo Selim, vereador. O requerimento está em discussão. Votação. Alguém contra? O requerimento foi aprovado e será encaminhado ao Executivo. Peço ao diretor da Casa que faça a leitura das indicações. Indicação número 76/2021 dos vereadores Evaldo Spigolon, Fabiano Redondo Costa, Edson Marcelo Cassola, Ari Rodolfo Busato e Sami Rogério Lisiero, quanto à possibilidade de estudo para aquisição de novas cadeiras para as salas de atendimento dos Centros de Saúde Pronto Atendimento Municipal, PAN. Indicação número 77/2021 dos vereadores Evaldo Spigolon, Fabiano Redondo Costa, Edson Marcelo Cassola, Ari Rodolfo Busato e Sami Rogério Lisiero, quanto à possibilidade de que seja novamente elaborado o projeto de edificações irregulares no município de Torrinha. Indicação número 78 de 2021 do vereador Marcos Danilo Selim, quanto à possibilidade de recapeamento asfáltico na rua Salomão Gomes de Oliveira. Indicação número 80 de 2021 dos vereadores Evaldo Spigolon, Fabiano Redondo Costa, Edson Marcelo Cassola, Ari Rodolfo Busato e Sami Rogério Lisiero, quanto à possibilidade de manutenção dos paralelepípedos da Rua do Pontilhão, Irene Lacerda. Tema livre. Marcos Danilo Selim. Foi embora. Boa tarde a todos. Todos presentes, todos internautas que nos assistem.
finalista presente. Eu agradeço a Deus, primeiramente, pela nova oportunidade de estar aqui. Começo minha fala aproveitando o frio aí para parabenizar a campanha do agasalho realizada em nossa cidade. Parabenizar o serviço realizado por todo o setor, pela primeira-dama, toda a equipe do Fundo Social e da Assistência. Pois até hoje todos que precisaram de alguma assistência, que entraram em contato comigo, que eu repassei para o setor, tive retorno e também tiveram retorno de todos os setores. Quero, referente às máscaras que cobrei aqui na tribuna, fui até a prefeitura e estão sendo realizada a distribuição das máscaras confeccionadas pelas costureiras de nossa cidade, no PAN, nos postos de saúde, Departamento de Saúde, no CRAS, na prefeitura, na vigilância, entre outros locais. Queria parabenizar também a Sabesp pelas 250 cestas básicas doadas ao nosso município. Também na passagem pelo setor de saúde, venho comunicar que a vacina da gripe está sendo aplicada em todas as faixas etárias. Parabenizo também os envolvidos no plantio de 3.000 pés de café na escola agrícola. Outro fator que ficou muito bom também é a reforma do PIT e da rodoviária. Salientar aqui também meus parabéns a todos os envolvidos pela aquisição dos kits esportivos, pedido aí no qual também eu fiz parte. Vou lembrar também que agora no dia 30 de julho, o prédio da Câmara fará 96 anos da inauguração. Deixo também um recado às pessoas interessadas que o SEBRAE está oferecendo curso de capacitação para os artesãos. Quem tiver interesse, entrar em contato aí na prefeitura, no setor de desenvolvimentos. Queria pedir também ao executivo para que, junto à empresa Eixo, que acho que foi a responsável pelas trocas das placas, que ali no trevo principal, a meu ver, ali algumas placas estão erradas, de pare. Pelo que eu passei ali, analisei, pode até gerar transtornos ali quanto à segurança em algumas placas, que também peço ao executivo a criação da comissão de trânsito, tanto pedida desde o início do mandato, para que sejam apuradas essas situações por uma equipe específica e especializada na área. Referente à minha indicação do recapamento asfáltico, recebi ali fotos e reclamações dos moradores da rua Salomão Gomes de Oliveira, e realmente a situação necessita de uma manutenção. Agora também vi no site da prefeitura ali que será realizado para as crianças de Torrinha aí o desafio da embaixadinha. Praticamente o resumo, você gravar o vídeo fazendo embaixadinha e encaminhar aí para o setor de esportes. Tem as faixas etárias, até 7 anos, de 8 a 12 e de 13 a 17. Referente aí a resposta do executivo ao meu requerimento de 2 motos, a dificuldade colocada
pois ações da fiscalização é necessário 2 pessoas para ter segurança jurídica e funcional, segundo o departamento da prefeitura. Com certeza, 2 pessoas, por isso que eu fiz o pedido de 2 motos e não uma. Exatamente para isso, para ter a possibilidade do acompanhamento na hora da execução, tanto de notificação, multa, entre outros trâmites. Outro requerimento que eu fiz novamente é referente às trocas das lâmpadas da cidade. Agradeço a resposta, porém, o mapa, eu já possuía o mapa das trocas das lâmpadas. O que eu peço é a quantidade de pontos trocados por rua. Não quero que defina a altura da rua, nada. Isso eu vou fiscalizar pessoalmente. Só quero saber a quantidade de lâmpada por rua. Também passando pela garagem da prefeitura, conversando com funcionários lá, ouvi algo de problemas, bastante problemas nos carros, nas máquinas, nos caminhões. E eu queria pedir ao executivo se não seria possível a realização de testes aleatórios, surpresas, entre aspas, nos combustíveis aí dos nossos carros que estão sendo abastecidos, para verificar simplesmente a qualidade dos combustíveis, se estão atingindo aí o mínimo aceitado. Quero agradecer a todos os envolvidos na ajuda que realizamos ontem para o asilo, para a PAI, para a Vocata e para a Casa da Criança. Agradecer a primeira-dama Michele Bolsonaro, a deputada Valéria Bolsonaro e os assessores Gabriel Anastácio e Rogério que esteve presente aqui ontem, e todos que ajudaram direta e indiretamente nessa causa. Estamos dando andamento na formação da frente parlamentar e em breve teremos mais novidades, mais emendas e mais recursos para investirmos nesse setor. Esse pedido das máscaras e o álcool gel, inicialmente era para mim comunicar uma entidade de nossa cidade, para que seria enviado 1000 máscaras e 2 caixas e 2 caixas de álcool gel. Porém, pela quantidade de máscaras, eu solicitei à deputada se não houvesse a possibilidade de dividirmos para 4 entidades da nossa cidade. Em resposta, veio positivo. Ela mandou o dobro, de 1000 para 2000, e de 2 caixas de álcool gel para 4. Então, fizemos uma divisão proporcional, pois Casa da Criança tem mais alunos do que a PAI. Então, fizemos uma divisão proporcional. Também, anteriormente, sentei com pessoas responsáveis das entidades para saber os dados e saber as quantidades certas. Finalizando minha fala, deixo aqui meus sentimentos à família de Aparecida de Lourdes. Aparecida de Lourdes, uma cidadã de Torrinha que conheci há pouco tempo e simpatizei com sua simplicidade e com sua humildade. Que Deus o tenha e que o Senhor conforte o coração de todos os familiares. Boa noite e Deus abençoe a todos.
Próximo orador, Evaldo Spigolon. Senhores vereadores, senhor presidente, boa noite a todos. Ao nosso jornaleiro de Santa Maria, né? Como dizia o Paulinho. Nosso amigo jornalista aí, fazendo parte da nossa sessão de Câmara hoje. Hoje é dia do amigo, né? Dia 20. Então vou mandar um abraço para todos os meus amigos, né? Até aqueles que a gente perdoa, né? Mas eles não perdoam a gente. Mas a vida segue, um dia as pedras trombam. Marquinhos fez aqui também o Marcos Danicilin fez aqui o comentário, né? Com relação à Câmara, sim. Dia 30/7/1925 foi inaugurado o prédio da esquina da Câmara. Né? O presidente Joaquim Ribeiro dos Santos, seu vice Tomé Siqueira, prefeito Raul Lacerda e o João Alvarenga Melo, o nosso vice-prefeito da época. Então fica aí o registro, né, desse aniversário. Hoje eu vou falar também uma situação que, como agricultor, nós tivemos uma semana muito triste para nós, uma semana com muito frio, geadas intensas. A preocupação é que nós somos um município de produção de café. Algumas áreas foram queimadas, infelizmente. Um taião meu sapecou. Mas, enfim, deixar aqui um apoio, né, desta casa, pela preocupação. Acredito que hoje de manhã eu acordei tenso, porque meu lugar é muito frio, a baixada lá é fria. Eu notei que até bambuzeiro lá estão com a folha branca, pela queimada da geada dessa última manhã. Hein? Então fica, como agricultor, fica o apoio a amigos que mandaram vídeo hoje, lavouras novas, queimadas, infelizmente é um prejuízo, né? Muitos milhos também que tinham a safrinha aí, o pessoal hoje já começou a cortar para silo, ainda dá uma aproveitada, mas o café é difícil, um recomeço difícil. Então fica aí um apoio, ou pelo menos uma palavra, né, de conforto, vamos dizer assim, né? Porque não é fácil, nós temos o nosso negócio ao céu aberto. Esse ano passou chuva de pedra lá perto e agora com essa geada forte, preocupante, a minha pastagem foi a 0. Enfim, vamos enfrentar, mas fica aí essa palavra de apoio a esses companheiros que infelizmente tiveram prejuízo nessa noite de hoje. Quero aqui fazer só um comentário com relação à resposta da trincha que eu conheço. O que eu percebo é que o primeiro requerimento ele vem com uma ênfase, querendo criar situações que na realidade não é. Porque eu participei da licitação dessa trincha, exigi do prefeito da época que comprasse uma trincha que preenchesse, vamos dizer assim, que fosse de acordo, ou seja, uma marca boa. Então, foi comprado uma Camac, que é top de linha, todos os agricultores podem falar isso.
A primeira resposta ao requerimento veio como que se tivesse deteriorada. Certo, Marcos? E agora, na resposta, quando se apertou, então veio que tem que trocar o martelo. O martelo se troca porque usa. É uma coisa que vai desgastando. Porque ela é diferente da roçadeira que roça com as facas. Ela tem um martelo que... Então isso é corriqueiro. Se não tiver alguém que troca, a gente vai lá e troca. Meia hora, 40 minutos. Isso tem que trocar. Se está realmente com algum problema no rolamento, até penitencia, mas é questão de 1 hora troca. Então, é parar com essa história de vir jogando que está tudo arrebentado, gente. Não é, coisa nova. Não tem como falar isso, gente. Então, sabe que se comprou isso? Eu percebi que ele está fazendo uma defesa por causa daquela roçadeira. De 1,30 m que ele comprou. Então ele já veio se jogando para justificar. Porque se comprou uma roçadeira de 1,30 m por causa de não trocar o martelo da trincha, aí é complicado, né? Eu não vou nem... Então, vou parar por aqui, questão disso daí, porque quanto mais se explica, pior fica. Olha, até rimou. Só vou fazer também um comentário com relação à rádio de Torrinha. O projeto passou nesta casa, cobrado por essa tribuna, pelo vereador Rodolfo, também me lembro que cobrei. Só que passou por aqui, a nossa parte nós fizemos, aprovamos para que fosse feito o repasse à rádio, mas até agora o prefeito não pagou, né, Rodolfo? Então, senhor prefeito, a nossa parte, a Câmara Municipal, para ficar bem claro, porque as pessoas ficam falando dos 5 agora, né, Fabiano? Ontem falaram dos 5, nós tivemos que ir no lugar. Então a Câmara fez a parte dela. A Câmara aprovou o projeto do prefeito aqui de repasse à entidade Rádio de Torrinha, nossa querida rádio comunitária. Só que o prefeito, até a presente data, está lá boicotando a rádio, não sei porquê. Não sei se é problema que ele quer politicamente. Questão do Fabiano aí, do levantamento da Santa Casa, eu deixo para Vossa Excelência, que você está mais à parte disso, mas também há a informação que até agora não passou dinheiro para a Santa Casa. A Santa Casa que fez eu estar aqui vivo, graças a Deus pelos seus atendimentos. Então fica você à vontade de comentar na sua fala. A rádio chegou até a gente, viu, vereador Fabiano, que o prefeito não passou os seus que é devido e que foi aprovado para esta casa. Com relação a certas situações que até hoje esteve aqui presente, eu agradeço a participação do contador Ricardo, que esteve aqui tirando dúvidas com relação a um projeto que a gente vai votar na noite de hoje. Agradeço a participação, esteve junto aqui com o prefeito. Fiz um desabafo político por uma insustentação que as pessoas fazem com os vereadores da cidade. É inadmissível que as pessoas usam redes sociais para fazer tais fatos. E eu disse ao prefeito de hoje, que está aí, que nós íamos no outro prefeito e nós bancávamos certas situações. E hoje ele tem que bancar, sim, certas situações que é o grupo dele que fez comigo. Desde o dia da posse. E depois uma invertida de fala que eu fiz aqui na tribuna, um dia que a gente estava aí com alguns problemas. Saí um pouco, que isso é normal, mas inverter, falar mentira para o povo, jogar o meu nome da forma que esse indivíduo jogou, foi relatado ao prefeito hoje. Ele disse que não viu, eu acredito que ele viu. Então, esse tipo de situações que vem acontecendo com a vereança é inadmissível. Porque nós somos seres humanos,
nós temos família e nós somos torrinhense. Todos aqui têm sobrenome torrinhense, nato. Então é inadmissível que um ser humano pegue para falar isso do outro. E digo mais, de forma mentirosa, porque se esconde atrás ou na frente de um notebook, ou de um computador, ou de um celular. Então, eu fiz o desabafo hoje ao prefeito com muita raiva mesmo, infelizmente. Porque eu não admito que se faça isso. Eu não vivo em redes sociais. Eu não tenho tempo. Não dá tempo para isso, gente. Quem vive, tudo bem. Tira o seu tempo. Não sou contra. Mas, faça o bem. Tenho lá 100 mil reais, que foi dito aqui hoje, através do trabalho meu, do Fabiano. Já saiu em várias redes sociais. Vê se indivíduo falou desses 100 mil reais que nós trouxemos para a Avocate. Não falou. Então, o trabalho que nós estamos fazendo pela cidade, as pessoas não querem ver. Porque é muito mais fácil denegrir a imagem dos outros. É muito mais fácil jogar tais situações para que as pessoas que nem sabiam o que tinha falado, venham embaixo comentar. E os termos que essa pessoa usou, eu acredito a vocês que eu fiquei 2 meses para eu poder ler os comentários que foram printados para mim e está na minha mesa. Eu fiquei 2 meses. 2 meses. Mas eu confio em uma situação, Fabiano. Eu não faço isso para ninguém. Ele está aí, está vendo. Então, a vida que segue. Boa noite a todos. Próximo orador, Sami Rogério Liziero. Boa noite, presidente, meus companheiros, funcionários da casa, internautas. Hoje eu quero até pegar um gancho na fala do vereador Marquinhos Celim aqui, na tribuna, a respeito do departamento de trânsito, Marquinhos. A gente tem vários pedidos, até você já fez algum pedido lá no Residencial da Pedra, das Lombadas. Semana passada foram 3 atropelamentos de gato que tivemos lá na rua nossa, lá, que é Orlando Minatel. E lá agora tem um parquinho que nós ajudamos a construir lá, para a população, para as crianças. O que está acontecendo? O pessoal está descendo muito rápido naquela rua lá. Então, eu queria pedir para o executivo assim, não ficar se escondendo atrás de um departamento. Eu vou criar o departamento, não é isso. O problema está aí, vamos resolver. Entendeu? Depois cria o departamento. E se é uma criança? Mata. Entendeu? Põe a lombada lá. Nas outras gestões também era assim. Coloca primeiro a lombada, não tinha departamento nenhum. Complicado. Sami, concede. Ô, meu irmão. Então, referente a essa comissão, eu também concordo com sua ideia aí que enquanto não criar essa comissão, algo tem que ser feito com relação a essas ruas, que principalmente do bairro lá que nós vivemos todo dia lá. Exatamente. As ruas sem lombada e o pessoal descendo acelerado. E também sobre as placas que eu falei. E referente a outros também assuntos que essa comissão tem que estar resolvendo. Que tem bastante assunto já para eles
pôr a mão na massa e resolverem. Tem várias placas, várias lombadas, várias ruas, muita coisa que já vem aí trazendo para nós as reclamações, os moradores, o cidadão, e não estamos tendo um retorno aí para esses assuntos. Obrigado, senhor. Não, imagina. Também queria falar aqui para o executivo sobre a indicação que eu fiz. Kit café da manhã, já faz mais de 40, 50 dias. E até agora vou averiguar não. Vamos pensar na população que vai pegar nosso transporte público aí e vai para as cidades, para os hospitais de fora de Torrinha. Tá? Não vamos demorar muito não para isso, que a população merece. Também eu queria falar aqui sobre a fiscalização do Covid. Hoje eu não vi ainda o informativo, mas ontem parece que tinha 90 casos, né? Não estou fazendo uma crítica para os fiscais, nada. Que até, inclusive, um fiscal veio a mim hoje falando que quando eles vão averiguar uma denúncia, a pessoa maltrata, não deixa ele entrar dentro da casa para averiguar a denúncia. Em vez de, meu ponto de vista, posso estar falando alguma besteira aqui, em vez de ficar colocando 2 carros para rodar do Covid, pagando hora, combustível, desgaste do carro da prefeitura, que poderia estar usando esse carro para uma outra função, porque não se inicia aquela atividade delegada, que eu também fiz uma indicação no começo do ano. Esse dinheiro, hoje eu estava fazendo uma conta aqui que, se você pegar essa atividade delegada, sexta, sábado e domingo, 24 horas por dia, vai ter o quê? Vai ter 2 viaturas, uma viatura a mais na cidade com 2 policiais. Então ela poderia, assim, incluir de estar fiscalizando esse pessoal. Porque uma polícia bater na sua porta é diferente de um fiscal. Ou numa chácara, entendeu? Isso aí seria um gasto mais ou menos hoje para a prefeitura em torno de 10 mil reais. Tá? Só de final de semana. Pela conta que eu fiz aqui, que eu conversei com o capitão. Agora referente também aqui os orçamentos aí do caminhão Mercedes-Benz. Eu tinha visto que 2 orçamentos que estavam reforma completa do caminhão e iluminação, né, que fala lá, a parte elétrica. 12.380, o segundo 11.000 e um terceiro aqui de 4.870. Achei meio estranho. Barato demais. Eu falei, para reformar um caminhão é barato, né? Aí fizemos o requerimento aí e arrumaram, né? Acho que cancelaram até a reforma do caminhão. Cancelou o empenho, né? Que o empenho já estava feito, acho que desde o dia 11/5. Já estava empenhado. Empenhos a pagar, né? Cancelaram no dia 30/6. O vereador está aí para isso, é para fiscalizar. E eu fico contente que atenderam o nosso pedido, fiscalizaram certinho. Tá, meu? Muito obrigado, boa noite. Próximo vereador, Ari Rodolfo Busato. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas, funcionários da casa, ao Marino,
representando a imprensa aí regional. Boa noite a todos os internautas. E amanhã um bom dia a todos os ouvintes da rádio Torrinha FM. Rádio Torrinha FM, a qual nós temos aí um grande orgulho na nossa cidade. A gente vem aqui, até agradeço novamente aos nobres pares que na 10ª sessão, se não me falha a memória, 2 sessões atrás, nós fizemos um termo de compromisso e votamos em único turno para adiantar o processo para que fosse passado o processo de subvenção para contribuição para a Associação Amigos de Torrinha. E fizemos um trâmite que seria de 30 dias, fizemos em 5 dias aqui na casa, para legalizar o mais breve possível a situação dessa entidade, dessa associação que presta serviço aí pela rádio e que são voluntários que colocam aí o nome à frente dessa importante associação. E infelizmente os repasses não estão sendo feitos. Nós fizemos aqui os trâmites. Bom, é simples, dos 7 meses até agora eles receberam 1 mês. Então, a gente fica muito triste porque o nosso prefeito, o Renê, ele foi vereador aqui e sempre foi uma pessoa que levantou a bandeira das entidades aqui, assim como todos nós. Só que a gente está vendo uma certa dificuldade. Primeiro, faltava o plano de trabalho. Aí foi adequado o plano de trabalho, levou lá, a equipe de licitação falou, não, está tudo ok. Aí depois falou que dependia da Câmara. Não tinha nenhum projeto da Câmara. Demorou 20 dias, 1 mês para descer esse projeto para a Câmara e olha que eu cobrei lá, hein? Aí desceu o projeto e a gente votou. E agora a previsão de pagamento é só para daqui 20 dias. Então, é previsão, né, Evaldo? Então a gente está aqui levantando essa questão, usando a tribuna para que o Executivo regularize, porque tem pendências, tem contas correntes que precisam ser sanadas e a entidade e a associação ela faz aí as suas despesas de acordo com a previsão de entrada de dinheiro. Então a gente pede aí ao Executivo que regularize o mais breve possível. Gostaria também de falar aqui um agradecimento ao nosso amigo Gelson Cândido, que está fazendo levantamento, e hoje ele mandou aqui, acredito, para a grande maioria dos vereadores, que nosso prédio, dia 30 de julho, fará 96 anos da inauguração. Foi no dia 30 de julho de 1925, desculpa. Então, parabenizar o Gelson, parabenizar a todos os presidentes, vice-presidentes, vereadores que passaram aqui. Tenho certeza que todos fizeram o melhor aí para nosso município e ao qual a gente sabe da grande dificuldade de ser vereador e também a gente colhe alguns frutos. Frutos esse que eu gostaria de deixar o prazer de receber aqui mais uma emenda de R$100 mil em nome de todo o MDB, de Jorge Caruso, o deputado Jorge Caruso, nosso deputado do MDB, destinou 100 mil para custeio da saúde. Então, em nome do meu partido, do MDB, gostaria de agradecer ao deputado, em nome de todo o diretório e principalmente em nome da população. O Jorge Caruso, uma curiosidade, ele é um fã
vamos falar assim, do refrigerante Guarani. A gente sempre presenteia ele com os refrigerantes Guarani. Quando não, ele manda alguém passar aqui na cidade para levar os refrigerantes para ele. Então, um abraço, deputado. A população de Torrinha agradece imensamente essa emenda parlamentar que vai vir para auxiliar nas necessidades aqui da saúde do nosso município. Também, para finalizar, só um assunto da Comissão de Trânsito, né? Eu aqui que fui o vereador José Soares sempre olha para mim quando sai um assunto da Comissão de Trânsito, que sabe que eu levantei essa bandeira em outros mandatos, no primeiro, no segundo, agora no terceiro mandato. E logo nas primeiras sessões, o José Soares, nosso vereador aqui, palmeirense, falou assim, ó, o prefeito falou que a comissão sai. Estamos aguardando, seu prefeito. Estamos aguardando, seu prefeito. A nossa administração atrás lá, é na tartaruga. Vamos, seu prefeito. Vamos fazer essa comissão para que esses assuntos eles sejam resolvidos por essa comissão e não seja mais um assunto político. Hoje, dia 30 de julho, hoje dia 20 de julho, dia do amigo. Um abraço a todos os amigos torrienses aqui da nossa querida cidade. Uma boa noite a todos. Uma parte, por favor, Pela ordem, presidente. senhor presidente, eu queria alertar os senhores vereadores que eu tinha esse ofício para ler na minha tribuna, mas não deu tempo. É que essa é a segunda vez que é enviado à Câmara um ofício desse deputado estadual Bruno Ganem. Eu não sei se houve alguma denúncia, então eu vou apenas ler a vossas excelências, porque eu não respondi. Bom, vem lá, tá, sirva comentar. Ao comentar, sirva-me no presente para encaminhar demanda de munícipes de Torrinha em relação à distribuição de animais como brindes em sorteios e rifas. Eu não sei se... de acordo com as informações recebidas em meu gabinete, animais estariam sendo oferecidos como prêmio em sorteios e rifas realizados no município. Assim, munícipes de Torrinha solicitam que sejam ampliadas as medidas quanto ao abuso de animais, proibindo-se legalmente a distribuição deste brinde como brindes. A exemplo do projeto total em tramitação na Assembleia Legislativa. Nesse sentido, transmito a presente solicitação de moradores de Torrinha para que seja analisada a possibilidade de elaboração de propositura. Bom, enfim. Eu só queria saber que essa situação não ocorreu aqui em Torrinha. Entendeu? Se alguém tem conhecimento. Se alguém tem algum conhecimento, então fica aí, esse ofício está aí na Câmara. Não. Viesse uma cópia? Não, deputado estadual. Ah, tá. Deputado estadual Bruno Ganem tem enviado, é a segunda vez que envia esse ofício, mas não é de conhecimento desse vereador essa prática aqui em Torrinha. Se está forçando a gente fazer um projeto de lei, nós temos já o projeto de lei de maus tratos, a gente tem a legislação torriense pertinente a isso, já está muito bem completa. Mas então, se algum vereador souber de tal fato, então que comunique à Câmara para que possamos reunidos aí tomar alguma providência. Só isso, presidente. Muito obrigado. Tá ok, presidente. E se alguém quiser uma cópia, está aí à disposição na Câmara. Nada mais. Uma boa noite a todos. Próximo orador, Edson Marcelo Cassola.
senhor presidente, demais vereadores, funcionários da casa, munícipes e internautas que nos acompanham pelo Facebook da Câmara, imprensa presente, Jornal Regional Marino, tenham todos um bom começo de noite. Começar minha fala deixando meus sentimentos às duas famílias que perderam seus entes queridos. Ricardo Nascimento, que um grande amigo nosso, né? Que a gente conhecia aí do dia a dia. A gente fez amizade jogando futebol. E essa amizade se estendeu aí por anos e anos e constantemente a gente conversava quando eu ia ao mercado, quando a gente se encontrava à rua, trocando algumas ideias sobre o município também. Ele pensava muitas coisas boas e passava essas ideias para a gente. Então, meu sentimento a todos os familiares e também a todos os familiares da Aparecida de Lourdes. E como não poderia deixar também aqui, deixar um grande abraço a todos os amigos. Hoje é dia do amigo, como o vereador Rodolfo disse aí. Então deixar aí um grande abraço a todos vocês, todos nós e a todos os nossos amigos do dia a dia, os amigos que a gente carrega para a vida toda. Também no final desse mês, como já quase todos disseram aqui, dia 30/7, a nossa Câmara Municipal completa 96 anos, dia 30/7 de 1925, foi inaugurada nossa Câmara Municipal. E o que eu tenho a dizer é que eu tenho orgulho de poder estar aqui por 5 anos, né? O mandato passado de 4, mas esse que a gente está começando, fazer parte dessa história do nosso município e poder doar um pouco do que a gente tem, um pouco de conhecimento, brigar para que o nosso município seja sempre melhor e mais unido, sempre. Eu acho que esse é uma parte que a gente tem que exercer aqui também, sempre de tentar o máximo de união, porque a gente sabe que unido a gente chega bem mais longe. Também informar aqui a nossa população aí que o Alex de Madureira, né, vai empenhar a emenda nossa, né, uma emenda nossa aí, minha, do Capri, do Sami, do Rodolfo Fabiano, uma emenda de 150 mil reais que a gente fez um pedido para ele para a Casa da Criança. Então ele nos deu essa notícia e a gente fica feliz, né? Um dinheiro aí para a entidade que está precisando aí, e vai ser muito bem-vindo. Vão poder fazer essas melhorias que eles estavam precisando lá. Essa semana também, ontem, sexta-feira, né, Fabiano? A gente teve quinta, sexta-feira, a gente teve com o prefeito e podemos debater várias demandas aí que a gente levantou junto com ele lá, eu e o Fabiano, e foi uma conversa bem produtiva, e a gente vê que já teve algumas melhoras nas nossas conversas que a gente teve lá com ele, e a gente vê que as coisas estão andando. Hoje também pudemos ter uma outra reunião com ele a respeito dos projetos que vamos votar aí, esclarecendo algumas dúvidas, e isso é importante porque aí a gente vota, já vai pro voto com mais certeza e poder fazer andar, né, essas coisas, senão a gente teria que esperar aí mais uns 15, 20 dias aí para ser votado. Então foi esclarecido todas as dúvidas e a gente vai para essa votação aí, porque a gente fala que em primeiro lugar a gente tem que pensar na nossa cidade, em Torrinho. Então
Às vezes as pessoas até param a gente, né? As pessoas falam, mas vocês estão atropelando umas coisas lá. Mas tudo a gente procura saber certinho, tudo a gente levanta, a gente faz as reuniões e tudo que está sendo atropelado aqui é tudo sempre para melhorar o nosso município. Também hoje estava aí sentado aí agora e veio na minha cabeça, eu acho que a gente precisa, nós 9 vereadores, marcar uma reunião nós 9 com o prefeito, para a gente saber como está a retomada do distrito industrial nosso. A gente sabe que nessa época aí que veio da pandemia, tudo deu uma parada, mas a gente está numa fase aí que a gente vai, ano que vem a gente vai começar a sair dessa pandemia e eu acho que seria a hora já da gente voltar a retomar, né, o nosso distrito, para que quando houver procura a gente ter a nossa área toda certinha, já com ruas abertas, que acho que o próximo passo seria esse aí de abrir as ruas, e acredito que a documentação já tinham achado todos os herdeiros para assinar tudo, então acho que já estava nesse pé aí de poder já começar a abrir as ruas aí. Então acredito que uma reunião entre nós 9 vereadores, juntamente com o prefeito, para a gente estar podendo debater isso que é importante para o nosso município também. E também não poderia deixar aqui de falar sobre sobre a geada que teve da noite de ontem para ontem, que deu uma geada, mas essa de ontem para hoje, que foi uma geada brava aí que pegou muitas lavouras, né, inclusive de cafés aí que foi acabado de ser feito o plantio, então a gente fica triste, né, pela perca aí dos agricultores do nosso município, mas o que eu falo é que tenham fé, né, levanta a cabeça e vamos trabalhar. A gente sabe que a perca é difícil, mas Deus sempre sabe o que faz. Deus sempre tem um motivo lá na frente. Então, fé em Deus que tudo dá certo. Do mais era só isso. Tenham todos um bom começo de noite. Próximo orador, Fabiano Redondo Costa. Senhor presidente, senhores vereadores, nobre vereadora, a imprensa aqui presente, o Grande Marino, o Jornal Regional, toda a população torriense que está nos assistindo aí através da transmissão da sessão no Facebook, que vai nos ouvir no rádio. Uma boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de iniciar minha fala agradecendo ao deputado estadual Marcos Damasio. Semana passada assumiu um compromisso importante com a nossa cidade, em prol uma entidade de Torrinha, Lar São José, no valor de R$150 mil, que será destinado no ano que vem para o nosso município. Também agradecer de forma igual o vereador Mazé fez, em relação ao deputado estadual Alex de Madureira, que também se comprometeu a mandar mais R$150 mil para o município de Torrinha, a Casa da Criança, precisa de uma reforma urgente, através dos nossos pedidos, nossos 5 vereadores aí que, dentro do nosso grupo, que vem às vezes sendo atacado por pessoas que não estão pensando no bem da cidade, nem um pingo. Se a pessoa pensar no bem da cidade, a pessoa vê os projetos que a gente aprova aqui, a toque de caixa, as pessoas vão ver que a gente busca verba, ao contrário do passado, que as pessoas ficaram de braço cruzado falando que não conseguia. A
A gente tá indo atrás, gente. Pode ter certeza disso. Enfim, sem desvirtuar muito aqui do assunto, agradecer também ao Jorge Caruso, né? Deputado do MDB, em nome do Rodolfo e toda a equipe ali envolvida. São conquistas que são necessárias para o nosso município, principalmente diante da situação, a calamidade que nós vivemos por causa do Covid. A gente vem buscando verba para a saúde, a gente vem falando com os deputados, vem buscando dar um respaldo para o prefeito, né, respirar e poder fazer ações e projetos que mudem a vida das pessoas. Mas algumas pessoas, como foi dito aqui pelos demais vereadores, não reconhecem isso. E a essas pessoas eu digo, não preciso do seu reconhecimento, só do seu respeito. Só isso, respeito e acabou. Cada um respeitar o próximo, isso aí a gente aprende no berço. É no berço que aprende, não é na escola, não é na política, não é na rede social, é na vida. No berço. Então, fica aí só essa fala. Semana que vem vou ter uma reunião importante com o deputado federal para falar da FAI de Torrinha. Prometeu ajudar a nossa cidade e eu estou aí disponível pensando no bem da nossa cidade. Agradecer aos vereadores também, todos vocês que, exceto o Zé Soares, que não aceitou assinar conosco a proposta do pleito do MIT, mas qual respeito a opinião dele. Foi muito importante esse debate entre nós. O Contur tem uma proposta de investir R$360 mil na sinalização, marketing, propaganda, publicidade, voltada ao turismo. Nós, vereadores, discutimos esse assunto, não concordamos, apresentamos uma proposta diferente, que seria investimento ali no Parque de Taló, do Antônio Paulo Dalfito, que é o nome do parque. O prefeito agora apresentou uma nova proposta, está formulando uma nova proposta, que seria investir esses R$360 mil no centro hípico, né? Então eu acho que é importante a gente trazer isso aí para a população. É uma pauta importante que tem que ser discutida. Não pode passar uma sessão sem falar disso, a gente tem que trazer isso aí à tona. Uma proposta interessante. Eu particularmente tenho minhas instruções, mas a gente tem que pensar no bem geral. Eu vejo que lá no local, o ano que vem vamos pensar após pandemia e a retomada de eventos no nosso município, carnaval, rodeio, feiras, não dá para ser realizado lá no atual estado. Então eu acho que a gente tem que discutir isso daí. Talvez o valor de R$360 mil seja pouco para fazer as melhorias que necessita no local, mas estamos aí, vamos discutir isso aí no Contur. O Conselho Municipal que vem se evoluindo, vem melhorando, vem aprendendo cada dia mais. Essa questão do debate público, eu e o Marquinho, o vereador Marcos Selim, fazemos parte do Contur. A gente sempre tem como prioridade trazer as demandas de lá para dentro da Câmara, para chegar aqui, os vereadores emitir sua opinião. Às vezes é meio corrido, porque o prazo lá em cima, lá junto com o governo do estado, que é quem manda a verba, é curto. Então, a gente fica nessa sinuca de bico. O prefeito tem a proposta dele, ele vai apresentar o Contur e lá é feita uma votação. Então tem 3 objetos aí que serão apresentados para o pleito de 2021. Que é a sinalização e propaganda, marketing turístico, que é uma excelente ideia, que eu vejo como se fosse a cereja do bolo do nosso desenvolvimento turístico. A questão do parque, nós vereadores indicamos, e a indicação do prefeito. Então, para a população que está nos ouvindo e que está nos assistindo, se tiver alguma sugestão, alguma reclamação, alguma indicação também, fique à vontade para mandar para a Câmara. Nós vamos analisar essa proposta com carinho. Não está dando para ouvir? Está meio baixo o som aqui mesmo. Tá bom? Estão reclamando? Perdão, gente. Ajeitou aí? Perdão, Leandro. Obrigado aí por nos avisar.
Então são essas 3 propostas. Então a população que estiver nos ouvindo aí, nos assistindo, tiver mais alguma indicação, por favor nos mande. Vamos compartilhar com os demais vereadores. E pode ser um pleito futuro, né? Um pleito para o futuro aí, nas eventuais obtenções do MIT. Como foi mencionado, tivemos uma reunião com o prefeito. Eu vou mencionar uma das cobranças, que foi a questão do atendimento na central de Covid. Semana passada estava um fervo aquilo lá. Era mais fácil você pegar Covid na fila, de tanta gente que tinha, do que numa festa. A realidade era essa. Gente sentada no sol, na sarjeta, fila imensa, todo mundo um próximo do outro. Vendo aquilo lá na segunda, na terça, não parava. Diminuiu lá para sexta-feira, se eu não me engano. Passamos isso daí ao prefeito, ele conversou com o pessoal lá, falou da necessidade sim de melhorar, ampliar o espaço se for o caso, ampliar o horário de atendimento. Foram todas cobranças nossas na reunião. E ele apresentou a versão dos funcionários, que eles seguem esse protocolo, que primeiro tem que passar pela triagem médica para depois fazer o exame. Eu respeito muito essa opinião, mas eu vejo que é mais fácil e mais seguro talvez você fazer o exame, deu negativo, ou se tem um falso negativo, falso positivo, enfim. Dependendo dos sintomas, você indica para triagem médica. Se deu positivo, você indica. Se deu negativo, a pessoa não tiver sintomas, talvez, se for a possibilidade, se for o correto, manda voltar para casa, se puder ficar isolada, fica. Até aparecer algum sintoma, alguma coisa. Enfim, pedimos alguma coisa ali, porque não tinha condição de manter naquele estado. Foi feita a reunião com o Departamento de Saúde, tomaram algumas providências, salvo engano. E a intenção é essa. Tem coisa que não dá pra gente esperar para chegar aqui na tribuna e comentar, tem coisa que a gente tem que pôr a mão na massa, fazer reunião e tentar resolver. Caso contrário, essa sugestão, né, foi até dada de testar primeiro, indicar para o médico depois, seguindo a lógica do test drive, que é feito. Testa as pessoas em massa, e depois, se a pessoa deu positivo de Covid, você encaminha para o médico. Pessoalmente, essa lógica nós seguimos, a fim de diminuir a fila lá, o transtorno, o tempo de espera das pessoas e etc. Cobrando também a questão da contratação do médico veterinário. O prefeito falou que está empenhado na situação. Vamos aguardar mais um tempo aí antes de voltar aqui cobrar na tribuna. Mas só lembrar que a cidade tem pressa. Hoje nós vamos votar aqui um projeto de 3,5 milhões de reais por excesso de arrecadação. Antes da sessão nós tivemos uma reunião para tirar algumas dúvidas. O projeto não ia nem votar hoje, mas todos os vereadores concordaram em entrar na pauta após solucionadas as dúvidas. Existem investimentos ali na questão da entidade, da Avocate, que são 100 mil reais que nós conseguimos junto ao Roberto Moraes, senhor presidente. A questão do aumento do repasse para o hospital, para fazer a manutenção ali do PAN, enfim. Então, gente, tem coisa que a gente passa por cima aqui da lei, pensando no bem da cidade. E as pessoas passam por cima da verdade para denegrir nossa imagem. Então, eu falo para todo mundo, quer falar do Fabiano? Fala, gente. Não me importo. Fala a verdade. Quer falar de mim? Fala. Liga, Fabiano, o que você pensa de fulano? Fulano é assim, assim, assado. Acabou. A palavra minha não faz curva. Ela é reta. Ela não vai fazer curva lá. Eu não falei. Não. Eu venho aqui, eu assumo os BO meu. Eu entrei na política sabendo das coisas que eu quero para minha cidade, das coisas que eu quero para minha vida. Então fica aí a dica às pessoas que ficam falando dos vereadores. Gostaria de fazer uma indicação verbal ao senhor prefeito, que ele inclua também como ponto de distribuição das máscaras confeccionadas ali pela equipe da prefeitura, que ele inclua o centrinho lá do CDHU como ponto de distribuição também. Eu vi que os pontos de distribuição só dos bairros para baixo da pista, eu acho que lá merece atenção, nosso bairro. Tem um grande número de pessoas lá, talvez as pessoas mais carentes são daquela localidade. Eu gostaria que ele incluísse esse ponto também. Mas parabéns pelo seu convite de uma reunião sobre a questão do distrito industrial. É importante demais poder público, executivo, legislativo,
está preparado para a retomada da economia. A gente tem um distrito industrial ali que foi pago o dinheiro do trabalhador, do cidadão, do munícipe, do contribuinte. Foi pago, está lá, é nosso. Então a gente tem que pensar no desenvolvimento econômico do nosso município. Agora, se vai passando o tempo, ninguém fala nada, está muito bem o seu convite, eu acho que era a hora certa. Isso chama-se pauta de Torrinha, colocar as prioridades do município acima de tudo. Então, parabéns pelo convite, eu fiquei feliz, é um tema que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Com o passar dos meses, acaba ficando de lado. Aqui, ó, hoje nós, vereadores, recebemos um manualzinho aqui do Fernando Collor, senador de Alagoas, a função do vereador. Dinheiro público, que ele poderia muito bem divulgar de forma digital, mas ele resolveu imprimir, confeccionar um livreto disso aqui. O conteúdo é bom, a questão é o valor que é pago. O Brasil hoje tem quase 60 mil vereadores, você imagina a pancada que não foi isso aqui, né? Então, a vontade é fazer uma moção de repúdio pro Senado. Viu? Meia pandemia, os caras vão gastar dinheiro com isso aqui, gente. Faz de forma digital, faz manda pra Câmara 1. Daqui a pouco tá mandando pra suplente, pra cidadão. É dinheiro público, mal gasto. Dinheiro público mal gasto. Então, gente, é o Brasil, é o Brasil. É coisa que eu não consigo... O cara lá da Alagoas vai mandar coisa aqui pro estado de São Paulo. Verba ele não quer mandar, né? Pra cidade. Não, então, quer fazer política. Aí você abre aqui, ó, a foto do cidadão já de cara na apresentação. Autopromoção, gente. Autopromoção. Cansei de ler livro na faculdade, não tinha foto do autor, do escritor. Entendeu? O cara é político, entendeu? Então a gente vai entendendo por aí o andar da carruagem do nosso país. Parabenizar todas as pessoas que passaram pela Câmara Municipal nesses 96 anos de inauguração do nosso prédio. Acho que eles sonharam com dias melhores para a nossa cidade. Hoje, no presente, aqui nós estamos e temos a missão de fomentar esse sonho. Um distrito industrial bom, com infraestrutura adequada, saúde ok, as entidades bem representadas, com orçamento bom e próprio para trabalhar. Então é isso daí, gente. Eu acho que questão política vai existir sim. A gente tem que vir aqui dar umas cutucadas na tribuna. A gente vai receber umas cutucadas na rede social. Mas vamos falar a verdade. Se for para mentir, for para denegrir alguém, isso aí não some em nada. Isso vai passar daqui 10 anos, 15 anos. Ninguém vai lembrar mais dessas pessoas que só atacaram e não fizeram nada. Como já aconteceu no passado. Pô, você lembra de tal fulano que falava as coisas? Não sei nem quem é. Quem é esse cara? O que ele trouxe para a Torrinha? O que ele trouxe para a Torrinha? O que ele fez para a cidade? É assim, gente. É assim. Então, fica aqui minha observação. Desejar a todos aí uma excelente semana. E cobrar o prefeito que, só para não perder o costume, do repasse da Santa Casa, do Hospital da Amaral Carvalho, que ainda não foi feito. Amanhã mesmo eu vou entrar em contato com essas duas entidades e saber o ocorrido. Boa noite a todos, muito obrigado. Próximo orador, José Soares. Sem óculos. Vou voltar a pegar o óculos. Senhor presidente, senhores vereadores, aos nossos colaboradores, a nossa vereadora, a população de Torrinha, meu cordial boa noite, minha boa tarde lá na rádio, acho que é quinta que passa, que transmite. Infelizmente, tivemos outros óbitos no município em decorrência do maldito Covid. Famílias dilaceradas, mãe, filho.
Deixo aqui meus sentimentos profundos às famílias. Eu conhecia ambos as pessoas que faleceram, mas infelizmente Covid está aí. Já estamos falando disso daí há 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. E é difícil, Marcão. Eu conversei com o pai do nosso amigo hoje e falar para você, o negócio não é bom, não. Iniciar minha fala aqui hoje, meu pronunciamento, além desse sentimento de pesares quanto às famílias. Cumprimentar todos os vereadores, como eu fiz na legislatura passada, e não vou me furtar nesta legislatura. Todas as vezes que algum vereador, mas Edson Marcelo, e ambos se manifestam através de emendas para o município, eu fiz isso na legislatura passada, o senhor lembra muito bem, e continuo fazendo isso, porque o município agradece. O vereador Rodolfo Busato trouxe a emenda do MDB, PSD, através do deputado de Piracicaba, lá eu não me recordo o nome dele. Os demais vão alcançar êxito nas verbas que vai adentrar o município. Vereadora Silvia, vereadora Marcos Della Coleta, vereador Marquinhos Selim. Com certeza todo mundo vai ter uma ampla divulgação dessas verbas. Eu estou sabendo que está adentrando, com a graça de Deus, muita verba ao município no que tange para a saúde, na grande maioria para custeio, nós sabemos como funciona isso, mas deixo aqui meu cumprimento a todo mundo que trabalha em prol da cidade. Não vê partido, não vê quem é prefeito, não vê se é preto ou branco, e traz verba para a cidade, a qual vai ser revertida para a população. Isso daí eu já fiz na legislatura passada, faço novamente, e todas as vezes que eu tiver oportunidade, vou continuar fazendo. O prefeito participou recentemente, eu estive acompanhando meio de longe, é um projeto importantíssimo, já é defendido lá na campanha. Cidade Inteligente, assinou o protocolo de intenção. Essa cidade inteligente vai transparecer a administração municipal, a qual a população vai ter acesso na palma da mão, sobre trabalho do município, o que pode, o que não pode, taxas, reclamação, tudo através da cidade inteligente. Nesse mesmo eixo, também iniciou-se a conversa do sistema Detecta. Para quem conhece o sistema Detecta, se coloca a câmera nas entradas do município e isso cai no sistema, no cupom da Polícia Militar. Carro roubado, carro procurado, carro sem documento. Isso daí vai facilitar bastante o trabalho da Polícia Militar e também o trabalho do gestor do município, a qual, nas grandes maioria das nossas cobranças, que nós viemos aqui na tribuna, uma redutor de lombada, uma cesta básica, algo do tipo que a população pode cobrar direto o gestor. E os vereadores fiscalizam essa situação. A reedição do livro das capelas rurais, a Kátia Busato novamente iniciou-se o trabalho, um trabalho bonito lá no passado, e com certeza vai nos trazer belíssimas fotos novamente. O prefeito esteve recentemente na CDHU, protocolando o projeto dos nossos quiosques lá do centro comunitário, do Pombalzinho, como ficou popularmente conhecido pelo espaçamento, com algumas alterações, a qual já foi proposta lá no Contour, e quem estava lá viu. Então eu acredito que agora vai. Marcos Della Coleta. Vacinação do Covid, o município de Torrinha, com a graça de Deus, está indo bem, obrigado. E bem avançado, como falei na última sessão. Teve acesso a uma boa quantidade de imunizante. E o município, eu acredito que já está com uns 40%, 50%, 60% com a primeira dose. E se Deus quiser, logo, logo nós vamos
finalizar essa situação, porque eu, infelizmente, como eu já disse e repito, é a única forma de amenizar a situação do Covid. Cumprimentar aqui o assessor do deputado Rogério Nogueira, deputado estadual, a quem eu conheci. Os assessores estiveram comigo na última sexta, o Mário César, o Miro, dois amigos que eu já conheço. O deputado Rogério Nogueira se colocou à disposição do município também. Deputado da região de Indaiatuba, já está no seu 5º mandato. Um esportista nato, corretor de motocross, campeão mundial. Já acompanho a sua trajetória política há bastante tempo. Já faz um bom tempo que ele está na Assembleia, é o 5º mandato dele. E assumiu alguns compromissos conosco na área de infraestrutura, Marcos. É o que nós estamos precisando. E no momento oportuno eu vou trazer a esta tribuna esta situação. A de quem pronto eu já agradeço. Na última sessão, eu tinha feito um requerimento referente à reforma daquele espaço da terceira idade, depois usou-se uma nova nomenclatura. Farmácia municipal. E eu estudando aquela situação, já fiz uns comentários anteriormente, mas hoje eu posso fazer porque eu já tenho documentos em mãos. Algumas empresas participaram da licitação, uma empresa de nome Jardina venceu a licitação. A única obra que o Ronaldo conseguiu concluir tem suspeita de irregularidade. Eu falei que eu ia tirar foto, fui lá tirar foto, fui lá fazer umas medidas. Nitidamente, vereadora Silvia, o telhado a qual se encontra finalizado, ele não foi trocado na sua totalidade. O telhado em questão, dentro da licitação, ele custou um total de R$53 mil. Mas fica nitidamente os lugares que eu olhei, os lugares que eu consegui ver, que não foram trocadas na sua totalidade. Então que se tome providências quanto a isso, para que o município, mais uma vez, não seja lesado financeiramente. A obra está lá, precisa de um parecer do engenheiro que vá lá e faça, mas eu estive lá, falei que eu ia fazer, fiz, e volto hoje na tribuna para relatar o que eu encontrei. 90 e poucos mil reais foi gastado lá, era uma obra de 100 e poucos mil, conseguiu baixar um pouco na licitação, mas o que me deixou estarrecido foi essa situação do telhado. 493 metros. Se trocou 20%. Então, que seja a única obra que o Ronaldo fez na cidade, mal feita, por sinal, está aí, que seja encaminhado através dos departamentos, como dizia meu eterno amigo Virgílio Clemente, Paulinho, levar até o conhecimento do Ministério Público essa situação. Está toda lá, a licitação está aqui, já tivemos conhecimento. Então que, quanto antes, faça isso. Para finalizar, adentrei hoje, dei entrada num projeto de minha autoria, Remédio em Casa. Se eu não estou enganado, houve uma indicação já dos pares quanto a isso daí. E aí eu estive estudando junto com uma amiga minha, que já foi secretária de saúde, inclusive eu tenho vários projetos de autoria dela, que está me ajudando, pessoa da área da saúde. Este projeto versa sobre a entrega de medicamentos em casas. Pessoas idosas, pessoas acamadas, pessoas com algum tipo de pendência física que não possa se dirigir ao posto de saúde, que o município implante isso daí e
Quem tem a prescrição acima de 6 meses, 3 meses, que tem o compromisso todo mês de entregar esse remédio, que o município leve ao endereço, à residência da população. Já era algo que eu queria apresentar na legislatura passada, algo que eu fui estudar. É muito importante essa situação, porque nós conseguimos tirar de dentro do posto de saúde, talvez pessoas de idade, pessoas com alguma deficiência física que não tenham condição de vir até o posto de saúde. Então, que eu peço aos pares, com a apresentação, obviamente que ele só foi apresentado hoje, mas eu peço aos pares que acolham essa ideia. Cumprimentar também o pessoal através da Márcia, fisioterapeuta, do projeto dela daquela pós-Covid. Se eu não me engano, são 20 pessoas ou 20 algumas pessoas que estão nessa sequência, que está dando muito resultado, com a graça de Deus, pessoas que teve algum probleminha de ordem neurológica, de ordem física, que o projeto agora se estendeu, vereadora Silva. Agora é de segunda a quinta-feira, todos os dias com assistência maciça do Departamento de Fisioterapia. Deixo aqui meus cumprimentos a todos. Tenham todos uma boa noite. Próximo orador, Marcos Antônio Della Coleta. Ordem do dia. Projeto de lei do Executivo número 14, 2021, que dispõe sobre o plano plurianual PPA do governo do município de Torrinha para o exercício de 2022 a 2025. O projeto está em discussão. Votação em primeiro turno. A votação é simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado em primeiro turno. Projeto de lei do Executivo número 15, 2021, que dispõe sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Torrinha para o exercício de 2022. O projeto está em discussão. Votação em primeiro turno, com a votação é simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado em primeiro turno. Projeto de lei do Executivo número 26 de 2021, que institui o programa Jovem Aprendiz no âmbito do município de Torrinha. O projeto está em discussão. Votação em primeiro turno, votação é simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 28 de 2021, que autoriza o Poder Executivo a transferir recurso financeiro a título de contribuição a associações de pais e mestres da Escola Agropecuária de Ensino Fundamental, professor Ismael de Almeida Lara. O projeto está em discussão. Votação em primeiro turno, a votação é simbólica. Os vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé. O projeto foi aprovado por unanimidade. Tem o projeto também que entrou na pauta de hoje, que é o projeto número 22 do Executivo, que é a reorganização orçamentária lá no valor de R$ 3.575.517,44. O projeto está em discussão. Eu só queria, mais uma vez, falar que o projeto está sendo votado hoje. É um projeto que teria uma tramitação mais longa, mas nós estamos rigorosamente usando o regimento da casa. Isso quero deixar bem claro, que não está sendo atropelado em nada. O que prevê o regimento nós estamos fazendo em pró do município de Torrinha. Isso é que enaltece o trabalho dos vereadores, que não é citado por pessoas... vamos deixar quieto. O projeto está em votação. A votação é um único turno. A votação é simbólica. Vereadores com voto contrário se manifestam ficando em pé.
O projeto foi aprovado por unanimidade. Senhor presidente, só pela ordem referente a esse projeto, como eu já fiz no passado, vou repetir novamente. Cumprimento a esta casa pelo acolhimento desse projeto, que é de extrema relevância para o município. Foi feito reunião hoje anteriormente aqui nesta casa, e eu imagino que o projeto sanou todas as dúvidas que haveria. Que esta atividade, que esta atitude do Executivo repita em outras ocasiões. Repita, como já foi dito pela Vossa Excelência hoje, acho na tribuna, que repita em outras ocasiões, para que não haja esse dissabor, para usar um termo bem gostoso, para que não haja esse dissabor mais no que tange executivo e legislativo, vereador Rodolfo. Como é fácil resolver, o projeto correu o risco de não ser votado hoje, os vereadores ouviram o senhor prefeito, o contador do município, e foi acolhido um pedido. Foi sanado todas as dúvidas, questionamento, uma cobrança veemente do senhor presidente, com razão. Então, que sirva de exemplo essa situação para posteriores projetos. Assim como foi dito no passado, que traga uma celeridade ao nosso sistema aqui dentro da casa. Muito obrigado, senhor presidente. Bom, concordo com Vossa Excelência, vereador José Soares. As discussões, as falas, têm que ser feitas sim. Inclusive as minhas cobranças, eu vou aguardar a atitude do prefeito, sim. Porque as atitudes políticas que estão influenciando a nossa Câmara está vindo do grupo dele. Inclusive, ontem, a atividade política, nós tivemos que, eu correndo, cheguei aqui para ver a questão da pauta, eu recebi uma mensagem, tive que sair, deslocar para um lugar público para desmentir inverdades do grupo político do prefeito, que estavam jogando nós 5 na vala comum perante a um monte de gente. É isso que podemos dizer, né, Fabiano? Aos funcionários do município. Coisas que nós não falamos. E aí, a cobrança política hoje em cima do prefeito é que tem que pôr o pé em cima da mesa, filho. Parar com essa situação. O respaldo que a Câmara está dando era diferente do que ele dava na outra. Totalmente. Agora, quando eu cobro atitude, senhores, eu fico aguardando. Entendeu, Marcos? Entendeu, não é? Eu fico aguardando. Tá aqui, ó. Tudo que o cara escreveu de mim tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso é inadmissível que deixou fazer. Porque nós, repito o que disse aqui para o prefeito. Nós íamos lá com o Ronaldo, que era o prefeito, que era ofendido nessa tribuna, ele e sua senhora esposa. Lamentável que se falavam aqui. Nós íamos lá em certas situações falar, Ronaldo, isso não deve ser feito. Agora o prefeito falar que ele não tem controle ali, sim, tem sim. Ele é o prefeito da cidade, é o líder político majoritário do município. O grupo dele ofendendo a gente. É inadmissível. Não concordo com nenhuma ofensa a qualquer um de vocês. Isso eu venho sempre pregando. Agora, eu dei a fala. Eu falei o que aconteceu. E vou ficar esquadrando. Talvez amanhã ou depois vai precisar muito mais desse presidente. Agora, se esconder, filho, nada mais havendo tratado, declaro encerrado a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 3 de agosto próximo. Meu Deus.